Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Você que está no YouTube, um beijo no seu coração. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Segura aí que a gente já vai começar. Vai pegando a sua Bíblia, você que está no YouTube, o pessoal que está ao vivo aqui no Instagram tá chegando. Pega a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Tu és um bom, bom pai. Essa música chama Bom, Bom Pai, do Gabriel Guedes. Você é amado por um Deus que é pai. Bruno, mas eu não consigo viver essa verdade. Você vai entender no dia de hoje. Bruno, a dor está muito grande, a dúvida é muito grande. Eu não consigo viver essa verdade de ter um Deus que é meu pai. Bom, primeiro passo, que bom que você reconheceu, porque a maioria não reconhece. A maioria de nós sofre falando que sabe que tem um Deus que é pai. Um pai não quer ver o filho sofrendo, distante dele. E a gente pode passar por dias de angústia, por dias de aflição. Mas tem muito sofrimento que a gente poderia passar se a gente estiver na presença desse Deus que é nosso Pai. Então, o que Jesus veio, duas coisas fortes que nós vamos falar no dia de hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração, é sobre Jesus. Ele veio apresentar um Deus que é nosso Pai e ele veio apresentar um elo de comunhão com esse Pai. Ele veio apresentar um jeito para a gente estar na presença desse Pai e não ser dominado pelas interferências do mundo, pelas interferências da vida, que não é culpa de ninguém, jaz do maligno, como diz a Bíblia, é o jogo. Então eu creio que você vai receber algo novo aí no seu coração, na sua mente. Eu não sei como vocês estão chegando, você que está no YouTube e quem está aqui no Instagram. Bom dia a todo mundo aí, quem está aí no Instagram, Josi Peps, Pati, Miglória. Ontem foi uma bênção estar com vocês à noite, a gente não senti falta de estar aqui com vocês de manhã. Carolzinha, Reinaldo, Lumayuma, senti falta de estar aqui com vocês. Como é que vocês estão aí, gente? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13. Feche seus olhos se você puder, você que está aí no Instagram. Sua fé será renovada hoje. A Letícia falando aí. Sua fé será renovada hoje. O momento aqui de devocional, o momento diário que nós temos aqui, há 385 dias, todos os dias. Que 300, Bruno? 530 e poucos dias. Desde o dia 18 de março, essa renovação. Tem dia que é sol, tem dia que tá chuva. Tem dia que nossa mente julga tá fácil, e tem dia que nossa mente julga que não tá fácil. E a cada dia a gente tem experimentado algo novo de Deus. O momento de devocional, principalmente quando a gente faz junto, é um momento de ativação da nossa fé. A fé é uma escolha. A fé é uma escolha. A fé não é sobre eu acreditar em Deus. A fé não é sobre eu cumprir um ritual. A fé não é sobre eu falar que eu tenho um Deus que é meu Pai. A fé é algo que eu experimento, a fé é algo que eu uso. Quando Pedro decidiu usar a fé, ele andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou a comunhão com Cristo, ele afundou. E também Jesus socorreu ele. Mas Jesus não quer que a gente fique afundando nos mesmos buracos, ele não quer que a gente fique nessa oscilação, porque a própria Bíblia diz: vocês não receberão enquanto vocês continuarem como uma onda impelida. Vai e volta, vai e volta, vai e volta.
vocês não receberão a plenitude de viver colado na videira. Tiago escreve isso. Então, eu não sei como é que vocês chegam até aqui, de verdade, mas Deus vai falar com você. Então, paizinho, eis aqui sua família, eis aqui seus filhos, eis aqui todos nós querendo ouvir a tua voz, querendo receber algo novo. O meu pedido, Jesus, é que você se faça presente aqui. Jesus, nós dependemos 100% de você para que a palavra de hoje entre nos nossos corações, nas nossas mentes. Jesus, por favor, não deixa ninguém sair de fora sem receber o presente de hoje. Um novo coração, um espírito novo, guiando cada ser humano aqui dessa sala, cada pessoa que está aí no YouTube. Não deixa que nenhuma interferência possa impedir você de ouvir essa palavra. Amém? Amém? Amém. Olha só. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13. Jesus falou: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria a cobra ao filho que pede peixe? Ou daria escorpião ao filho que pede ovo? Jesus dizendo: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ô, gente, eu sempre gosto de lembrar e compartilhar, porque muita gente se identifica. Eu me considero como o cara que era o maior pedinte na fé. Não tem nenhum problema a gente pedir, mas a gente precisa saber o que a gente está pedindo para Deus. E eu era um cara muito pedinte. Pedia, só pedia. Eu ia na igreja para pedir, ia na igreja para reclamar e pedir, ia na igreja, falava com pessoas para reclamar e pedir, Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas Jesus, nesse momento da vida dele aqui na terra, ele está ensinando pra gente a pedir algo que vai fazer com que todas as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida. E o dia que eu entendi isso, na minha visão eu demorei, de entender. Mas não existe atraso no plano de Deus. Porém, se nós estamos falando sobre isso aqui, se Deus deu essa palavra para a gente poder estar junto aqui falando sobre, é porque pessoas precisam escutar isso daqui, porque talvez você não esteja pedindo. Talvez você não esteja pedindo, talvez você não tenha consciência. O que é esse Espírito Santo? Eu já ouvi muitas vezes, é Deus é Deus e pronto. E relativiza aquilo que Jesus entregou para nós. Então a gente precisa ter consciência, a gente precisa falar sobre isso. Porque o próprio Jesus está dizendo. O próprio Jesus está encorajando aqui, a gente pedir. Então, para a gente chegar no Espírito, e aqui está a grande virada de chave. O Espírito Santo é algo que a gente precisa saber quem é, mas ele não se explica. Ele se vive. Mas vai vendo. Aqui nessa história, Jesus está revelando Deus como Pai. Chegou o momento de você colocar atenção nisso. Deus é Pai. Esse Deus revelado por Jesus é Pai. E eu conheço muita gente que não acessa esse Deus porque perdeu o Pai aqui na Terra. Infelizmente. Eu conheço gente
que teve problemas com o pai e tem até hoje, ou teve, e que não consegue acessar a plenitude de um Deus que é pai nessa espiritualidade. Nós somos corpo, alma e espírito. A proposta do evangelho é que a gente se conecte não com a espiritualidade e para por aí. A gente pode ir além. A espiritualidade ensinada por Jesus é se conectar com o Pai que estás nos céus. É eu crer de forma absurda que eu tenho um Pai. Ainda que eu não tive aqui na terra, ainda que eu fui abusado aqui na terra, ainda que qualquer coisa que possa ter acontecido aqui na terra, eu tenho um Pai que estás nos céus. Por isso a oração chama Pai Nosso, que o próprio Jesus escreveu e instituiu. Quem está entendendo isso? Isso é uma coisa que precisa ser pensada e lembrada sempre. Por quê, Bruno? Porque em 2021 você tem que ver, avaliar. Você tem que avaliar. Eu estou vivendo como filho? Deixa eu contar uma história para vocês. Ontem a gente não teve o devocional ao vivo aqui, a gente fez à noite, às 19h30, no Zoom. Foi uma benção. Todas as segundas a gente está junto no Zoom às 19h30 com toda a família. Você é nosso convidado. Você que está no YouTube, você que está no Instagram. Mas veja, eu estava com o carro da minha cunhada e eu perdi a chave do carro dela. Eu perdi a chave do carro dela na noite anterior sem saber, na padaria, quando eu fui comprar uma pizza. E de manhã, para sair muito cedo aqui de casa, São Paulo, as coisas são tudo longe. Cadê a chave que a gente não achava? E aí depois de procurar muito, depois de ter perdido muitos minutos, já tá atrasado para poder chegar, eu lembrei que, puta, eu acho que tá na padaria. E eu liguei lá na padaria antes de ir até a padaria a pé. Aí a mulher falou assim, aqui não tem chave nenhuma. Eu falei, moça, eu tenho quase certeza que eu esqueci aí, você pode ver pra mim e tal? Olha, você vai ter que ver com o pessoal do escritório, à tarde. De manhã a gente já acabou de começar o turno, já era 7 e pouquinho da manhã. Falei, moça, eu tenho certeza que tá aí. Pergunta pra mim. Ela foi lá, falou com alguém, voltou e falou assim, moço, só à tarde mesmo. É a minha cunhada aí. Sério. Eu esqueci na mesa, fui pegar uma pizza à noite no domingo, esqueci na mesa. E aí vai vendo. Aí eu falei, mano, mas eu tá lá. Aí eu fui até lá. E quando eu cheguei até lá, um senhor falou pra mim, não me chamou de Bruno, mas a chave e tal, não sei o que, não é aquela. Aí ele apontou pro caixa e tava pregado, alguém pregou na noite anterior, pregou com fita crepe, a chave pregada na parede do caixa, com um chaveiro bem chamativo, que é o chaveiro da minha cunhada, que é uma sandália havaiana rosa, maravilhoso o chaveiro, dá pra você ver de longe. Daqui eu vejo o chaveiro que tá aí sem virtual, pra você ter uma ideia. Por que eu tô dizendo isso daí? E aí a gente achou aquela chave, obviamente que eu não falei nada com a mulher, falei, obrigado gente, tal, agora eu preciso ir pra São Paulo. Se eu não vou até lá, eu não ia achar a chave, ia esperar a tarde, eu ia perder o médico ou eu ia ter que pegar o Uber. E na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo, tem coisas que você tem que ir atrás. As coisas não vão cair do céu. Mas a mulher me falou, gente, eu tava falando no telefone, eu poderia facilmente ficar em casa. Mas eu fui até lá. E é assim com o Espírito Santo, que é o que Jesus está fazendo, está falando aqui. Ó, ele está falando, por isso digo a vocês, peçam e será dado. Busque e acharão. Quem está ouvindo isso? Busque e acharão. Bata e a porta será aberta para vocês. O problema é que quando o assunto é fé, a gente busca o quê? Cura do câncer, restauração do casamento. A gente busca paz. A gente busca alegria, talvez. A gente busca emprego. A gente busca fazer promessa para poder largar algum vício. E o que Jesus está falando no dia de hoje aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Peçam o Espírito Santo. Bate na porta. Chama Ele. Porque o Pai que está nos céus vai te entregar. E ele dá 3 exemplos, né? Ele fala, não é só pedir, é para buscar. Pedir, buscar e bater na porta. Tá bem claro aqui na Bíblia, ó. Pedir, bater e buscar. Se movimentar para, priorizar na sua agenda, ser intencional. Você já deve ter escutado muito aí na internet, seja intencional, seja intencional. Intencional o quê, irmão? Eu quero ser intencional no espírito, na busca desse espírito. Porque esse espírito faz eu ser intencional em todas as outras áreas da minha vida, dentro do plano que Deus tem para mim. Esse espírito foi o que na hora falou comigo ontem, vai até a padaria. Na hora ele falou comigo, quando eu achei a chave lá na padaria, tá vendo? Isso já dá um devocional, vou te entregar uma palavra, tem ensinamento. Esse espírito faz a gente viver em paz. Este espírito faz a gente viver alegre. Até porque a própria Bíblia diz, no livro de Romanos, Paulo escreve, o reino de Deus, apresentado por Jesus, e que aparentemente todos vocês dessa sala querem viver nesse reino. Esse reino não se vê com os olhos. Esse reino não é comida e nem bebida. Este reino, está escrito no livro de Romanos, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então entenda de uma vez por todas, a virada de chave de 2021 na sua vida e na minha vida vem do Espírito. E a gente não busca uma comunhão intencional com esse Espírito. Talvez nem saia da sua boca a palavra Espírito Santo. Não saía da minha, não saía da Bruna. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo é como uma criança que, tipo assim, a Betina vai nascer. Aí a Betina vai olhar pra mim, mas ela não vai me reconhecer como pai, inicialmente. Mas vai chegar um dia que ela vai olhar pra mim e ela vai saber que eu sou o pai dela. É assim com esse Espírito. Quando você crê de forma absurda de que você tem um pai que está nos céus, a evidência é de que você não é dominado pela ansiedade, você não é dominado pelo medo. Porque esse Pai que está nos céus não nos deu um espírito de medo. Ele nos tira de qualquer escravidão emocional, qualquer escravidão, ele tira. Aí você vai falar assim, Bruno, mas eu não saio porque ainda não tem o Espírito Santo. E não tem porque não pediu. E não tem porque não buscou. E não tem porque não pediu, não buscou e não achou, porque talvez ninguém te ensinou. Então a fé se aprende. A fé se aprende. A fé se aprende, ela é enraizada no Espírito de Deus, irmão. A Bíblia dá vários nomes sobre o Espírito Santo. E Jesus, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhas. Eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai lembrar vocês dos ensinamentos que você tem no devocional. Ele que lembra daquilo que você está lendo e aprendendo na Bíblia agora. Ele que te faz crer de forma absurda que você não está sozinho na sua casa, por mais que seu marido saiu de casa, por mais que você não tenha ninguém aí com você. Esse Espírito Santo é o que faz, é o que Jesus entregou, é o que Jesus carregou em terra. Jesus está sentado ao lado direito do Pai, irmão, e nós não estamos sozinhos. Na prática, no bottom line, nós estamos com o Espírito de Deus, ele está se movendo sobre essa live, eu creio nisso. Você crê nisso? É ele que faz com que você viva a identidade de filho de Deus. Talvez você vá em lugares, talvez você escute pessoas na internet falando sobre identidade, falando sobre propósito. Enquanto não buscar e não achar o Espírito de Deus, a identidade de Deus não entra em você, pode esquecer. Esse é o autoconhecimento com L. Existe o autoconhecimento com U, mas existe também o autoconhecimento com L. O autoconhecimento com L é saber que Deus é esse que é Pai, quem Jesus é, e só conhecer da história de Jesus para saber que Deus é esse Pai, porque Ele revelou Deus como Pai. Ele falou, Felipe, olha para mim, quem olha para mim vê o Pai, quem chega perto de mim chega perto do Pai. Eu fiz o religare.
Mas isso se firma dentro de mim diante do que Jesus entregou na cruz para nós. O Espírito. Aí você vai dizer assim, não, Jesus entregou o perdão dos nossos pecados, Jesus nos salvou na cruz, Jesus fez o religare com Deus Pai. Sim, mas tudo isso se concretiza, se vive na prática, irmão, através do Espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Agora, qual é o Espírito que guia a sua vida? A Bíblia diz que é o próprio Espírito de Deus que convence o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Qual é o Espírito que guia você? O Espírito entregue por Jesus tem nome e tem sobrenome. Jesus, me proteja. Agora existem vários outros espíritos por aí. Você decide qual é o espírito que você decide se alimentar, ser guiado, ser andado, sei lá o quê. Ninguém vai te julgar. Mas aqui no Cola na Videira, a proposta é que você receba o Espírito do Deus vivo, do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus, o Nazareno. Aquele que deu a certeza para Maria, não tem lugar para Jesus nascer. Como não tem lugar para Jesus nascer? A pergunta não é como não tem de revolta. Não tem? Não tem hospedaria? Vai nascer na manjedoura. Por quê? Porque quem vai fazer o parto é o Espírito de Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está dentro de nós. Ele estava dentro de Maria. É Ele que faz a gente ter a coragem. Tem gente que fala, nossa, que coragem, né, Bruno? Você tem de abrir a live lá? Meu Deus, você não entendeu nada, né, filho? Vem cá me dar um abraço para eu orar por você. A coragem não é minha, a coragem vem dele. Dele quem? Do Espírito. A palavra vem dele. O aprendizado vem dele. Tudo é sobre ele. E quanto mais eu tenho consciência disso, mais eu vivo livre de um tribunal. Porque imagina você criar alguma coisa e de repente essa coisa, aí você recebe elogio, aí de repente você não tem mais essa coisa por algum motivo e aí o que você fica? Triste. Por quê? Porque você entrou num tribunal achando que foi você que fez alguma coisa. E quando você sai desse tribunal, como o apóstolo Paulo saiu, você vive a liberdade de colar na videira, a liberdade cristã, que é limitada no Espírito. A Bíblia é bem clara. Então, por exemplo, quando Jesus ele fala, olha, não se preocupe quanto que vocês irão comer, beber ou vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando Jesus ele disse isso, ele está falando, busca o Espírito. E todas as coisas são acrescentadas. Você consegue falar melhor, pensar melhor, você consegue tratar melhor as pessoas, você consegue pedir perdão se você errar mais rápido, você consegue não ser dominado pela ansiedade, você não vai ser dominado pelo medo. Você vai em reuniões crendo de que Deus vai abrir sua boca e vai usar sua boca. Você crê de forma absurda de que Deus está contigo, por mais que o cenário apresente que não está. Você, de repente, cai a casa e vai cair sempre. Vai ter aflições no mundo. Jesus disse, no mundo vocês passam por aflições. Mas tem de bom ânimo, olha para mim, eu venci o mundo. Eu só consigo olhar para Jesus no momento que a minha esposa sai de casa, que meu marido sai de casa, que acaba o relacionamento, que chega a notícia do câncer, que chega a notícia do luto, que chega a notícia da desgraça. Eu só consigo olhar para a graça, para Jesus, se eu tiver o Espírito. E quando você olha para ele, você vê o quê? Eu vejo uma oportunidade. Tá tendo um momento de confusão aqui, então eu tô vendo uma oportunidade de aprendizado. O Espírito faz a gente ser um ser humano melhor. O Espírito transforma a nossa vida no momento de espera. O Espírito ensina a gente a confiar. O Espírito é a variável que talvez falta aí dentro da sua vida. É a peça que talvez falte aí no seu quebra-cabeça. E se essa é a palavra do dia de hoje, é porque eu creio que Deus está falando com muitos aqui dessa sala sobre isso. Era isso que faltava para mim. E o que eu faço agora? Oxe, tá aqui? Busque, peça,
Bata, o que vocês vão achar? Ele garante, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. E isso não é processo, isso é caminhar com Jesus. Ele é o caminho, então caminha. Sai da condenação do processo, sai da condenação, sai dessa condenação. Isso talvez de forma inconsciente está causando dentro de você um anseio. Quando vai acabar? Se você decidir caminhar com Jesus, a pergunta não é quando irá acabar. A pergunta é: me satisfaz no dia de hoje? Jesus, eu quero andar com você hoje, eu quero aprender hoje. Jesus, eu não quero ser dominado pelo dia de amanhã, eu não quero ser dominado pela pergunta quando vai acabar, eu não quero ser dominado por nenhuma pergunta de futuro. Se você entra na bengala do processo, eu sei que talvez muitos não querem nem entender isso. Tudo bem, mas aqui a gente vai plantar a semente. A gente entende isso. Eu era um dos caras, acho que mais falado. É processo. Para eu parar de trair a Bruna, é processo. Para eu parar de pornografia, é processo. O dia que o Espírito Santo falou para mim, processo o quê, Bruno? Anda comigo. Anda comigo. Todo dia. Anda comigo. Todo dia. Todo dia. Seja intencional em dar passos comigo. Todo dia. Todo dia. Aí sim minha vida mudou. Aí sim tudo mudou de lugar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quando você está focado na dor, você sempre pensa o que está faltando. Você sempre olha para a dor. Você sempre olha, recebe e fala para você mesmo a pergunta e fala a pergunta de futuro. Quem está entendendo? Deus está falando com você aqui. Deus não quer mais que você fique fazendo pergunta de futuro. Até perguntas boas, viu? Perguntas lícitas, do sentido assim, cara, qual é o meu chamado? Quando que eu vou fazer algo para Deus? Quando? Essa pergunta que te lança para o futuro, muitas vezes ela te esgota na ansiedade. Deus não quer isso aí. É hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Seja feita a tua vontade, não a minha, hoje. Amanhã é outro. Jesus disse, o dia de amanhã trará o seu próprio cuidado. Só que nós seres humanos queremos cuidar do dia de amanhã. Você está querendo cuidar do dia de amanhã? Cadê o controle, irmão? A pandemia tem ensinado, Deus através da pandemia tem ensinado de que nós seres humanos não temos controle de nada. Quem não entendeu isso ainda vai passar por outra coisa para ver se você aprende. Nós não temos. E o próprio Jesus disse há 2000 anos atrás, o dia de amanhã trará o seu próprio cuidado. E aí você tem que olhar para você e falar assim, cara, aonde é que eu estou tentando controlar o dia de amanhã? Aonde é que eu estou perdendo MIP, tempo, gastando MIP, gastando ATP, irmão, energia, sobre o dia de amanhã? Ixi, eu era o cara mais controlador que você pode imaginar. E o Espírito Santo vem me ensinando há tão pouco tempo, desde 29 de agosto de 2018, pouquíssimo tempo, perto da eternidade, de que o segredo é viver no aqui e no agora, mas só vivo no aqui e no agora pelo Espírito de Deus. Talvez para alguns até irrita repetir isso, é normal, porque é aí que está a virada. Sabe? Viver o aqui e o agora, todo mundo sabe que a gente tem que viver o aqui e o agora. E por que você não consegue? Por que você é dominado pelo futuro, pela ansiedade, pela preocupação? Se você sabe que não é para viver assim, se você sabe, teoricamente, que você tem um Deus que é Pai, que você sabe que você acredita em Deus, acreditar em Deus não resolve nada. Corta isso aí mesmo, pode cortar. Não resolve. Precisa ter intimidade com Ele e apenas um consegue chancelar essa intimidade. A gente aqui do Cola na Videira, a gente não desmerece o que Jesus fez na cruz. Eu não anulo o que Jesus fez na cruz, eu não desmereço, eu não trato como um caso heróico.
o que Jesus fez na cruz, entregou para nós dessa sala o Espírito dele. E ele sim faz eu viver no aqui e no agora. Ele é o presente. O maior presente que eu poderia receber não é a minha esposa de volta, não é ser pai, não é a restauração do meu casamento, a retirada de vícios. Tudo isso só aconteceu porque antes nós tivemos a consciência e o recebimento do Espírito Santo. Esse que Jesus está falando com a gente aqui na palavra. Esse que faz a gente mudar o olhar. Faz a gente mudar o olhar. Esse faz com que ontem, quando a gente, depois de perder a chave, como eu contei pra vocês aqui no início, quando a gente já tava mega atrasado, quando a gente chega em Guarulhos, aqui em São Paulo, eu errei uma entrada. Se a Marcela estiver aí, Marcela, eu errei uma entrada. Faltava 7 minutos pra eu entrar naquela entrada. Faltava 7 minutos pra chegar no local do exame da Bruna. E eu errei no Waze. Sabe quando você erra no Waze? E aí de 7 minutos foi pra 23 minutos. A mente humana era o que ali? Reclamar, pau, briga. A Bruna ficou com sangue quente. Aí eu falei assim, olha, nós não vamos brigar, né? Calma, vai chegar, vai dar certo. E isso não era um pensamento positivo meu. Quem tá entendendo isso? Quem tá ouvindo isso? De 7 minutos foi para 23 minutos, nós já estávamos atrasados porque saímos atrasados por conta da chave. Mas o Espírito Santo nos ensina durante o vale, e esse é um exemplo de um vale tão pequeno, de um estresse tão minúsculo, que nem deu estresse. O Espírito começa a falar, tá vendo? Isso são interferências. Tá vendo? Deixa eu te dar a palavra pro devocional lá na padaria. Tá vendo? Não se desespere porque vai dar certo. E deu. Chegamos de 7 minutos para 23, chegamos lá, eu expliquei, falei a verdade, não dei migué, não falei, achei que era outro horário. Não tem mentira, né, irmão? Já menti muito na minha vida, já menti muito. Talvez um dos mais mentirosos dessa sala era eu. E ainda era visto como um cara certinho. Aqueles que são vistos como mais certinhos são os mais mentirosos. Era eu. A gente conhece de longe. É verdade. Mas o Espírito Santo trouxe a verdade que liberta na minha vida. E ali eu fui sincero com a mulher. Porque minha esposa tá gestante, eu perdi a chave, errei o caminho, tô vendo que isso aqui tá lotado, moro longe, verdade. Eu preciso muito fazer esse exame com a minha esposa. Será que você pode me ajudar? E foi. E depois o que nós vivemos com alguns amigos nossos, que nós já sabíamos que iríamos viver, foi incrível. Então, às vezes, presta atenção, o que acontece de manhã na sua vida pode acabar com o seu dia inteiro, não pode? Algumas interferências, se você tiver com o Espírito, você não vai deixar que essas interferências impeçam de você viver aquilo que precisa ser vivido no dia de hoje. Então eu já oro aqui em nome de Jesus, para que nenhuma interferência possa impedir, interferência assim de pessoas no café, de alguma coisa de vizinho, de alguma coisa de rua, de alguma coisa de qualquer coisa, que não impeça você de fazer aquilo que você precisa fazer no dia de hoje. O que você precisa fazer hoje? Você já sabe que Deus quer que você faça. Faz. E não deixe que nenhuma interferência te atrapalhe. Mas para isso, você precisa chamar o Espírito Santo como uma criança. Se você chamar ele como um adulto, você está lascado, porque você vai querer corporatizar, não. Você vai querer transformar em algo corporativo. Talvez você vai querer criar um curso. Talvez você vai querer viajar para Harvard, para Lisboa. Eita, meu Deus, ele é como um rio, ele é como um vento. Ninguém vai conseguir segurar, pegar, mas pode viver, experimentar. Precisa chamar ele. E eu fecho nessa oração. Quando o apóstolo Paulo, ele termina a carta para o pessoal de Coríntios, não é do Coríntios não, viu, irmão? Ele escreve assim: a graça do Senhor Jesus Cristo
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês dessa sala. Amém! Amém! Amém o quê, irmão? Você precisa saber o que é que ele está falando aqui. Você sabe? Tem consciência? Destrinchou? Esse negocinho de que a paz do Senhor... O dia que o Espírito Santo falou para mim, a paz do Senhor... Bruno, você está falando a paz do Senhor, mas você busca a paz durante o dia inteiro no Senhor, que é a pornografia, que é o trabalho, que é o dinheiro. Então, peraí. Que Senhor é esse que você está pedindo paz? Você está pedindo para o Senhor errado. O Senhor do cigarro, o Senhor da droga, o Senhor da briga, da discórdia, do ciúme. Qual é o Senhor que você está falando aí? Isso aí é para mexer tudo de lugar aí da sua casa, irmãozinho, irmãozão. É isso aí. Vida real. Quando você falar para os outros, a paz do Senhor, a graça e paz, saiba o que você está falando. Saiba o que está saindo de você. E tenha consciência. Não adianta de nada. Aliás, é uma mentira, né? Quando eu falava para os outros, a paz do Senhor, a graça e paz, eu me enfiava cada vez mais num buraco, porque no meu dia a dia não tinha nada a ver de paz e de graça desse Senhor que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, é viver num ambiente de mentira. E aí, irmão, não tem rompimento no espírito, esquece. Não, a gente precisa ser verdadeiro. Rapaz, que história que é essa aí? Então, Paulo tá falando, olha, segue, toma a bênção aí para vocês. A bênção que ele tá falando aqui para nós é a seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, vírgula, o amor de Deus, vírgula, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Então ele está falando três coisas e aqui eu fecho com vocês. Presta atenção, ouça isso aí. Para eu saber que graça que é essa do Senhor Jesus Cristo, eu preciso conhecer quem Jesus é. Eu preciso ter a revelação divina que ele é o Cristo. Ou seja, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Só Deus pode revelar isso para você. Ninguém vai revelar isso para você. Não adianta eu falar. Precisa ter revelação divina. Porque é impossível para o ser humano acreditar que um homem está vivo. Tem gente que é vaidoso nessa fé. Não, eu creio, Bruno, e acabou. É isso aí. Cuidado com a fé vaidosa. Ele te fez crer. A fé não é nossa, ele nos deu uma medida de fé. A Bíblia diz, uma medida de fé para cada ser humano. E quem você julga que não tem, é porque ainda não foi ativado, mas tem sim. Seu marido tem, sua esposa tem, é que está canalizado no lugar errado. Calma aí, há tempo para todas as coisas. Mas olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, ele é o seu Senhor? É, Bruno, é sim, legal. Então você entende a graça? Entendo a graça, legal. E aí, vírgula, e o amor de Deus? Ah, Bruno, eu sei, Deus me ama. Eu acredito em Deus, ninguém tira de eu acreditar em Deus. Eu amo a Deus, é isso aí. Pronto, aí você para aí. Tem muita gente que eu converso que para nos dois pontos. Para na... Sabe quem Jesus é, sabe da graça, sabe que ele é o Cristo, crê que ele é o Cristo, sabe do amor de Deus, sabe que Deus é Pai, mas não tem essa última parte que linka com aquilo que Deus está falando conosco hoje. Falei com o pessoal ontem, vírgula, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. É bem claro isso. A comunhão com o Espírito Santo é a intimidade com o Espírito Santo. Então, é isso que vai fazer a sua vida virar. Então você vai falar assim, Bruno, está acontecendo esse problema na minha vida. Qual é a solução? A comunhão com o Espírito Santo. E obviamente que essa comunhão só vem de antes você conhecer quem Jesus é, de você ter a revelação de que ele é o Cristo. A Bíblia conta, por isso que, de você conhecer a palavra, porque a palavra fala o tempo todo desse caminhar com Jesus. Você conhece quem Jesus é, você recebe a revelação, você percebe o amor de Deus, você sabe que Deus é Pai, você sabe que você foi agraciado de um perdão, independente do seu currículo, do seu histórico. Mas aí para por aí, não tem o pedir, não tem o bater na porta como a gente leu aqui, não tem o chama o Espírito. Então, como uma criança, no dia de hoje, se eu pudesse deixar uma tarefa para você, chama o Espírito Santo da forma mais simples possível. Fala assim, ó, se é verdade mesmo que aquele cabeçudo tá falando lá, do Bruno, aquele jumento lá, tá bom, Espírito Santo,
Eu gostaria de ter uma experiência onde eu nunca vou esquecer que você existe. Pede todo dia. E você vai se surpreender. Porque Ele está acelerando, Ele está entregando o Espírito. Ele está acelerando, irmão. Cristo está voltando. Não vai demorar 40 anos para você receber esse Espírito Santo. Ele tira o Espírito que habita em você e vem Ele. Por isso que quando a gente morrer, o corpo vira pó, né? O corpo vira carcaça, pó. A alma, ela pode ser salva e o Espírito de Deus é devolvido para o próprio Deus. Quando o Espírito de Deus, se eu morro com o Espírito de Deus. Mas eu posso morrer com qualquer outro espírito, misericórdia. Vocês estão entendendo isso? Deus falou com você? Sim ou não? Então o que Deus vem falando comigo desde domingo e a gente está passando para você aqui é de que essa comunhão é necessária. Aí você vai dizer assim, tá bom, Bruno, eu quero essa comunhão. Como é isso? Ué, nós estamos aqui no Cola na Videira tendo essa comunhão. Jesus, ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. E vida abundante. Então se você não está vivendo uma vida abundante, se você não considera que você nasceu de novo, que bom, porque você chegou o momento de você receber o Espírito Santo. Ele faz você nascer de novo. E Jesus, ele disse, é necessário você nascer de novo. Eu nasci de novo, irmã. E eu falo isso aqui de boca cheia, com toda alegria, com todo agradecimento a Deus. Eu nasci de novo, aquele Bruno já morreu. Você precisa ver isso, você. As pessoas vão ver, mas você precisa ver você. Porque você vai ter experiências e vai falar assim, eu nasci de novo. Deus me fez nascer de novo. Cara, isso daqui funciona. Então, no Cola na Videira, desde o dia 18 de março do ano passado, a gente está todo dia aqui se alimentando do Espírito de Deus. Porque cada palavra que a gente lê, um verso aqui, o Espírito de Deus está fluindo, irmão. Um verso. E tantas almas foram resgatadas. Tantas almas. Tantas famílias foram restauradas. Tantas drogas foram tiradas. Vícios foram tirados. Respostas foram recebidas. Empregos foram recebidos. Mas tudo isso só aconteceu porque muita gente que nasceu de novo tem a consciência de que, olha, isso só aconteceu porque o Espírito de Deus se moveu sobre as águas. Ele é a peça que falta no quebra-cabeça do ser humano. É Ele que a gente quer passar para vocês. Ele traz paz, alegria e justiça de Deus. Incondicional. Pode cair a casa, irmã, se eu estiver cheio do Espírito. Eu creio na justiça de Deus, que é a vontade de Deus. Porque se cai a casa e eu não estou cheio desse Espírito, eu começo a falar assim, não foi feita a minha vontade. Aí eu fico triste, eu fico revoltado, fico estressado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias, pra mim funciona, talvez funcione pra você. Todos os dias, eu encaro como se eu tivesse vazio desse Espírito. Todo dia, irmão. E me encho desse Espírito antes de entrar aqui com vocês. E vem funcionando desde agosto do ano passado. Eu encaro esse Espírito como Jesus encarava todos os dias, ele orava ao Pai em secreto. Todos os dias Jesus tinha um momento de solitude. Todo dia, irmão. Sem ninguém aqui, ó, na orelha dele. Ele tinha um momento para se encher do Espírito, porque, mano, é muita treta, é muito pi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 pu. Quem tá entendendo isso? É muita coisa, é muito estresse. Mano, você tem muito problema para resolver. Tem muita bucha, tem muita dificuldade no mundo, é claro. Porque nós precisamos do Espírito de Deus. Tem nome e tem sobrenome, chama ele como uma criança. Escute isso. E aí você vai chegar um dia e você vai falar assim, Bruno, como o Reinaldo falou para mim semana passada, agora eu sei aquilo que você falava antes. E só sei porque agora eu tive uma experiência. Agora eu creio porque eu tive uma experiência. Antes eu só acreditava porque eu ouvia falar você aí na live. Agora eu sei, de fato. Foi isso que aconteceu com o povo de Samaria, quando Jesus foi atrás de uma mulher chamada Samaritana. Uma mulher de Samaria, uma samaritana. Que buscava
se satisfazer em homens. Já estava no 5º homem. Mas quando o homem, o Filho do homem, Jesus, chegou perto dela e deu atenção para ela, olhou nos olhos dela. Jesus é top, irmão. Conversou com ela. Os discípulos de Jesus que estavam sendo treinados se revoltaram com aquela situação, pitizentos. Por que pitizentos? Porque não tinha o Espírito. Como assim Jesus está falando sozinho com uma mulher? Como assim Jesus, judeu, falando com uma samaritana? Os discípulos não entendiam nada, irmão. Alguns entendiam algumas coisas em alguns momentos, mas depois voltavam a não entender. Pedro, João. Joãozinho não era amoroso não, Joãozinho era meio destrambelhado também, tá? Isso é uma outra história. Mas todos eles, exceto Judas, que não aguardou o Espírito Santo. Todos eles aguardaram em Jerusalém e receberam a promessa, o Espírito Santo. E aí sim, eles se tornam uma nova pessoa, uma nova criatura. E aí sim, não tem mais pi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 pu. Não tem, irmão, não tem. Mas só não tem porque se alimenta todo dia. Lá em Atos dos Apóstolos, no livro da Bíblia, tinha momentos que, olha só, que Paulo queria entrar numa cidade que eu não lembro qual era, para ajudar pessoas, e o Espírito de Deus fez assim, não vai entrar agora. E não vai mesmo, e não entrou. Mas é lícito, tem pessoas que precisam de ajuda. Não é, eu não quero que você entre agora, não é para entrar. Tá bom, então não entra, vai para outro lugar. E aí é esse Espírito que movia os apóstolos. E é esse Espírito que está movendo pessoas nessa geração. Essa é a nossa geração, os apóstolos já morreram. Agora é nós, sendo usado no plano dele. É esse Espírito que vai te dar confiança em Deus. É esse Espírito que vai fazer você não perder a fé. É esse Espírito que vai fazer você se alimentar dele todo dia. É esse Espírito que vai convencer você, português rasgado, assim como eu faço cocô, xixi, todo dia, e aqui não tem intestino preso não, viu? Todo dia. Assim como eu faço cocô, xixi, bebo água todo dia, eu preciso da necessidade básica do Espírito. E todos do Cola na Videira que decidiram falar, eu também vou buscar todo dia. Pronto, tiveram a vida transformada. Mas o seu coração tem que estar não no resultado da transformação. O seu coração tem que estar nele. Nele. E vai ter o transbordo, vai ter o fruto, é natural. Agora, se você pensar num ecossistema, se é que eu posso dizer assim, da Jesus contando da videira, ele fala assim, eu sou a videira, vocês, 83 pessoas, e todos do YouTube, vocês são os ramos. O Pai Nosso é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós queremos que dê fruto. Vai chegar um tempo que você, ramo, vai se satisfazer tanto na videira que você não vai estar nem aí para o fruto. Você tem já uma certeza que o fruto vai ser dado na sua vida, que os resultados vão acontecer. Só que os frutos, os resultados nunca são do ramo. Sempre é de alguém que vai passar e o agricultor vai dar, o pai. O pai vai dar. O pai faz o que ele quer com o fruto. Ele é o agricultor. Ele colhe e ele faz o que ele quer. Então vai chegar um tempo, cara, que você vai se auto-esquecer, irmão. O evangelho é auto-esquecimento. O evangelho é nascer de novo. O evangelho, o evangelho é boa notícia. Significa boa notícia. A boa notícia de Deus para nós é de que nós podemos viver fora de um tribunal, fora de uma condenação, fora de necessidade de aprovação, fora de querer resultado a qualquer custo. Mano, eu venho experimentando isso e funciona. Mas eu era um cara que só experimentava ou tentava experimentar só no domingo na igreja. Esquece. E dentro das igrejas, pelo menos na igreja que eu vou, que é a minha igreja, a Manaim aqui em Alphaville, é falado sobre isso lá. É pregado sobre isso lá. Não adianta vir só no domingo. Não adianta olhar a igreja como um hospital, porque ela não é um hospital, é um lugar de morada. Não é de pegar seu colchonete e ir lá, não. É você crer que a igreja está dentro de você. Mas quando você está num lugar onde tem mais pessoas, nesta convicção, pega fogo. E é fogo do Espírito. Ah, mano, pega isso daí, vai. Toca seu dia dessa maneira.
Toca o seu dia dessa maneira. Você tem uma reunião pesada? Toca no espírito. Vai na certeza, irmão. Pode ir. Conversa antes com ele. Vai no privado, senta na privada se você tá com vergonha. Vai no banheiro, fecha a porta. Vai no banheiro, fecha a porta. Senta na privada. E fala lá. Eu tô cheio de medo. Eu não consigo ir nessa reunião. Eu até sei o que tá acontecendo, mas eu tô travado. Se é que você existe, Espírito Santo, por favor, Jesus, entrega ele para mim, para eu ter uma experiência aqui no meu trabalho com o Espírito Santo. Aí você vai fazer essa reunião de uma forma que na hora que você estiver fazendo, você vai capaz até de você chorar, cuidado. E tipo assim, você vai saber que não é você que está conduzindo. É forte. Isso faz a gente viver livre. Viver apaixonado por Jesus é viver em comunhão com Ele. É entregar toda a nossa vida para Ele. Porque Ele entregou toda a vida dele para nós. Amém, gente? Deus te abençoe nessa palavra. Você tem clareza do que você vai fazer hoje de diferente? Se você não tiver uma mudança de comportamento, oração termina com ação, transformação termina com ação. Um beijo para todos da SBI, a gente estava ontem lá com eles. A transformação termina com ação. Qual é a ação que você vai fazer de diferente hoje? Se você não escrever, ou pelo menos não tiver a certeza aqui, esquece. Vou dizer de novo, não adiantou você ficar até o final do devocional. A fé sem resultado é morta. Mas eu sei que com o Espírito não se move para o resultado, mas é uma certeza de resultado. Essa fé me encanta porque ela desenvolve a gente como ser humano. Porque faz a gente nascer de novo. Novos pensamentos, novos comportamentos, novo jeito de falar, novo jeito de ser. Essa é a fé. Percebe que está fora de qualquer sistema? Percebe que não é só cura? É transformação, é nascer de novo. Então você tem que fazer algo de diferente hoje. Se você ainda não tem essa clareza, eu vou desligar aqui. E você converse com Jesus e tenha clareza o que você vai fazer de diferente hoje. Uma coisa só você precisa fazer. E nesta coisa você vai viver algo sobrenatural. Amém. Tenha essa convicção e faça. Tá? Senão ficam só como palavras bonitas. Só como palavras de conforto. E sim, é palavras de conforto, mas precisa te impulsionar. É fogo, irmão. Precisa ter movimento. Tá bom? Jesus, cada um aqui possa sair daqui cheio do Espírito. Eu sei que depende de cada um buscar. Eu sei que depende, Jesus, agora meu papo é contigo. Eu sei que depende da pessoa decidir ter comunhão com você. Mas eu também sei que assim como você fez com o apóstolo Paulo, que você laçou ele em 3 dias, radicalizou na vida do apóstolo Paulo, transformou a vida do apóstolo Paulo, por favor, faça isso com pessoas. Não deixa ninguém sair de fora aí do YouTube, do Instagram. Que todos possam sair daqui cheio do Espírito, que todos possam ter ainda essa semana, ainda hoje, uma experiência com esse Espírito. E possa nunca mais esquecer de que funciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vão na fé, vão na paz, vai com Cristo aí, colhado na videira. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos amanhã às 8 da manhã, ao vivo aqui. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Compartilha com alguém e tamo junto, colado na videira. Tchau, gente. Tchau, Margarete. Tchau, Ana Carol. Tchau, Tefé. Tchau, Fernanda. Tchau, Josi Peps. Tchau, Josi. Tchau, Lulu, Douglas, Paulo, Margarete, Mari Balestre. Eu sempre confundo seu sobrenome, Mari, mas um beijo no seu coração, né, Mari? Miriam, Thaís, a Sandra, todo mundo aí. Um beijo no coração de vocês, tá? Pri Borges, Lopes, Oderley, é isso aí. Margarete, Lumayuma. Fiquem com Deus, gente. Tamo junto, colado na videira.